Shalom, meus irmãos, boa noite. Vamos para um vídeo aqui. Vídeo polêmico, porque essa questão já virou notícia em todas as redes sociais, jornais, no Google, na internet de uma forma geral. É o que está sendo mais noticiado, é essa questão da guerra entre Estados Unidos e o Irã. E o Irã e o Iraque, né, de novo. O Iraque na jogada, mas o foco é o Irã. Então, o que eu quero só deixar aqui, esse vídeo não vai ser longo, vai ser uma análise rápida e uma análise bíblica. Eu vou falar para você, tem muita gente falando muita coisa na internet, até eu vi gente dando data de Jesus vai voltar, tá? Não tem nem sentido falar isso, né? Agora eu vou te falar algo aqui bem claro, tá lá na palavra de Deus, bem específico, tá? Que não fui eu que falei, foi o nosso Senhor Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua, o Mashiach, né? Ele que disse isso, está em Mateus 24 e também em Lucas 17 e Lucas também 21. Né? Lucas capítulo 21, versículo 9 e 10, o que ele fala? Que, né, se levantará no fim dos tempos, nação contra nação, reino contra reino, haverá guerras e haverá rumores de guerras. Até o fim haverá isso, mas isso não é o fim, tá? Isso não é o fim. Então está escrito lá, haverão guerras. Você tem que entender, tem um outro vídeo no canal lá abaixo falando sobre a questão do 666 e sobre a questão dos povos árabes, né, e os israelitas. Então eu gravei isso. Você também tem que entender, né, as profecias que diz respeito às duas casas de Israel, né, onde foi dividido lá atrás e o Messias, né, veio a juntar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então você tem que entender sobre a mensagem sobre as casas de Israel, né, que são os cristãos, a igreja toda, todos os Netzarim e os judeus. Então ele vai juntar essas duas casas novamente. Isso já tem juntado, né? Aliás. E a profecia que tá lá no livro de Gênesis, eu gravei também, tá aí, né? Parte 1 e parte 2, né? O que é o 666? Tá lá, é o vídeo. Eu não me lembro a numeração do vídeo, mas se você tem dúvida sobre isso, assista lá para você saber o que é o 666. Até o fim haverá guerra. Guerra contra quem? Contra os descendentes de Ismael e Esaú e os israelitas. Até o fim vai haver guerras, meu querido. As guerras se tratam disso. A maior parte dos judeus, os brasileiros, né, chamados novos cristãos, são descendentes de israelitas, tá? Para que você saiba disso, na época da Inquisição aqui, que os israelitas, os judeus, os israelitas fugiram para o Brasil, né, foi feito pesquisas naquela altura, né, foram feitos apanhados, né, levantamentos, e naquela altura, né, há 300, 400 anos atrás, a cada 4 brasileiros, 3 eram novos cristãos, ou seja, aproximadamente 75% da população brasileira são descendentes de judeus, eram, né, naquela altura. Eu acho que hoje é um número muito maior que isso, mas o fato é, muitos dos povos europeus, dos judeus, dos americanos, né, norte-americanos e sul-americanos, que são os brasileiros ali, são descendentes dos efraimitas, né, dos israelitas, que se espalharam por todos os povos da terra, para cumprir então a promessa feita a Abraão lá atrás, no livro de Gênesis. Em ti serão benditas todas as nações da terra, na descendência de Abraão. E Efraim, que foi profetizado por Jacó, por Israel, que ele seria espalhado por todos os povos da terra. Então, você precisa entender essas questões aí, porque muita gente está falando muita coisa. Agora vai vir a terceira guerra mundial, meu querido. A guerra literal, a mundial, a guerra que vai envolver todas as nações da terra se chama Armagedon e será no fim dos tempos, quando muitas das profecias do livro de Apocalipse vão se cumprir ou já se encontrarão cumpridas. Então, tudo que você vai ver na mídia, essa questão midiática, muita gente falando muita coisa aqui no YouTube, é só para falar de inscritos, trazer inscrito para canal e dando desinformação para você, tá? Isso é desinformação. Então, a informação correta, precisa, é o que o nosso Messias falou, que nação se levantará contra nação e haverão guerras e rumores de guerra. Até o fim haverá guerras. Mas ele falou com todas as letras, mas isso não é o fim. O fim começa depois que o Criador começa a intervir na criação. Terremotos,
maremotos, tsunamis, inversão do campo magnético, né? Muita coisa vai acontecer que o homem não vai ter domínio sobre nada disso. Aí sim vai vir as questões. Então, as guerras, tem muita gente esperando uma terceira guerra mundial entre Israel, construção de um novo templo, isso aí tudo não é algo que é coerente com a palavra de Deus. Não tem coerência nesse tipo de pensamento, lógico. Óbvio que vai haver a guerra do Armagedon, só que essa guerra que vai haver no final vai ser uma guerra mais espiritual do que uma guerra natural. Óbvio, vai ter a guerra natural sim, vai haver perseguição, vai haver muitas coisas, o anticristo vai perseguir, mas o diabo vai ser lançado na terra, então vai haver uma perseguição muito mais espiritual do que uma perseguição mesmo que natural. Então as pessoas esperam muitas coisas dos homens e esquecem que o Criador tem controle de todas as coisas. O nosso Senhor, Yahweh Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, ele sim tem controle sobre tudo. E ele vai determinar esses controles, o como vai acontecer as coisas. E ele já deixou bem claro, de novo repito, até o fim haverá guerras e rumores de guerra. Então nós estamos vendo aí rumores de guerra entre Estados Unidos e Irã. Óbvio, e são entre os povos mesmos, judeus, Estados Unidos, Irã, persas e árabes, descendentes de Ismael e Esaú, descendentes israelitas, sempre vai haver guerra entre eles, tá? E se você não assistiu os vídeos lá que eu falo sobre o que é o 666, o que é a marca da besta, como é que funcionam essas coisas, tem uns vídeos lá muito bem explicados, são os vídeos principais do canal aqui falando sobre isso, que é exatamente o que está acontecendo agora. Eu já falei lá atrás, ó, já está falado lá sobre essas questões dessas guerras. Vão sempre acontecer entre esses dois povos. É uma profecia lá do ventre de Rebeca, que foi falado para Isaac, que haviam duas nações nos seus ventres e eles iriam guerrear por muitos e longos anos e milênios. Então essa profecia foi o próprio Yahweh que falou para Rebeca e para Isaac. Então essas questões não me assustam. Porque quando você conhece bem a palavra de Deus, você não cai nesses contos, você não cai nessas coisas midiáticas demais, é muita mídia demais. Falando muita baboseira, muita besteira, não tem fundamento bíblico nenhum. Então, mas a guerra, sim, a guerra tem sua importância, tem suas destruições, tem suas questões ruins, né? Nações se levantando contra a nação, nada disso é bom, mas isso não é o fim. Tá? O fim é muito mais do que isso, é muito além, muito superior a isso, que é uma guerra humana, ou que vai soltar a bomba nuclear, não vai nada, ou até que se solte, como soltou no Japão tempos atrás, pode até acontecer isso de novo, vai disparar isso, aquilo, não, mas vai trazer controle de volta sobre isso aí, e pode ser que até nesse momento, se houver mesmo uma guerra assim, que assuste, o Criador vai intervir. Porque o fato é que o Criador falou que guerras e rumores de guerra iriam acontecer, guerras e rumores. Mas isso não era o fim haveria a intervenção do Criador pela natureza, né? Então, quando começar mesmo o tempo do juízo de Deus, as coisas que vão acontecer não vão estar no controle do homem. Então vão ser terremotos, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, estrelas cairão do firmamento, né? Maremotos, tsunamis, e o plasma vai descer, né? Que é a questão das questões eletromagnéticas, o domo vai cair, então muitas coisas vão acontecer, mas não vai ter o controle do homem, ok? Então, essas questões de guerra, por ficar assustado com questão de guerra, isso não assusta quem conhece bem a palavra de Deus. Então, se você não conhece aquilo que a palavra de Deus nos fala nesse sentido de escatologia, de fim dos tempos, como é que é a sequência dos eventos, então você pega lá, volta os vídeos atrás e começa a assistir. Mas não vai nesse espetáculo midiático aí não, porque tem sua importância a guerra? Tem sim, pode afetar nós no Brasil, pode afetar a economia em tal lugar, então vai estar envolvido sim as guerras e os rumores de guerras, vão estar envolvidos os princípios das dores, né, onde começa a questão das fomes, das pestes, mas não é o fim, né? O fim ele é algo muito maior do que isso, tá ok? Então fica aqui minha fala sobre essa questão de Donald Trump e o Irã, tá bem? Dando a verdadeira importância naquilo que verdadeiramente importa, tá? Devemos sim pregar o evangelho, ajudar as pessoas, orar pelos nossos irmãos dos países que estão entrando em guerra, porque é onde há guerra, há morte, mas isso não é o fim, tá? Isso não é o fim, tá ok? Um grande abraço, shalom, fique na paz do Nosso Senhor. Yahweh